Glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Os adolescentes vão estar indo com a pastora Ellen, ok? Creio que vai ser algo tremendo, né? Uma classe maravilhosa em nome de Jesus. Queridos, eu me alegro nesta manhã estar com os irmãos aqui. E a cada culto nós podemos vivenciar o sobrenatural de Deus. Deus tem movido através do seu Santo Espírito as nossas vidas e nós nos alegramos por isso. Estamos alegres porque sabemos que a obra é de Deus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui simplesmente como mordomos da casa do Senhor. Viemos aqui para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado como responsabilidade. E a igreja tem essa responsabilidade de adorar também ao Senhor. Porque a igreja, ela tem que ser uma igreja adoradora. Uma igreja que sabe qual é o sentido da cruz. Qual é o sentido do Calvário. Amém, queridos? Eu queria pedir para você, por favor, que abra a Bíblia junto comigo. Na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Como hoje nós vamos ministrar a ceia, eu vou estar falando sobre um tema importante que é foi na cruz, né? Quando nós olhamos para essa frase, foi na cruz, o que nós pensamos acerca do que aconteceu, o fato importante que mudou completamente a nossa história, né? Colossenses, por favor. Aleluia. No capítulo 2, verso 14 e verso 15, ok? Vamos acompanhar no texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Você pode repetir essa última parte, e deles triunfou em si mesmo comigo? 1, 2, 3. E deles triunfou em si mesmo. Amém, queridos? Amados, é interessante esse texto. Porém, hoje nós vamos estar falando de coisas importantes concernentes à cruz do Calvário. O texto que foi falado na introdução, vou ser bem pausado para a Vitória poder traduzir, né? O texto que foi colocado nesta manhã sobre a introdução do culto, que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18, vai falar de algo importante. Vai falar sobre a mensagem da cruz. E ali existem dois tipos de pessoas. Aqueles que desprezam, que acham que na verdade é uma loucura, mas aqueles que acreditam que tem essa mensagem como o poder de Deus. Então, quando nós olhamos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos um ponto importante. É praticamente a história do cristianismo. É o antes e o depois. Cristo foi desamparado para que nós fôssemos amparados. Ferido para que nós fôssemos sarados. E no seio da igreja cristã, queridos, quando se fala da cruz, nós podemos ver um significado importante, que é a morte. E talvez para algumas pessoas, pastor, falar da cruz, eu me lembro de muitas coisas. Talvez você assistiu o filme do Mel Gibson, né? Que fala sobre a paixão de Cristo. E relata ali o sofrimento do Senhor Jesus. E algumas pessoas talvez pensem assim, poxa, é coisa tremenda, é coisa terrível. Nós vemos aquele filme e nós até cria um temor sobre o nosso coração a respeito do que aconteceu com Cristo, que sofreu.
Este ponto principal, queridos, importantes, que fala sobre a crucificação, a via dolorosa, vai nos ampliar a visão do que realmente nós recebemos. A pastora Ellen falou aqui na ministração, de que ali na crucificação aconteceu algo. Algo que mudou completamente a nossa vida. Porém, a crucificação é algo que amplia a nossa visão acerca do que está acontecendo conosco. Embora o mundo ache que é loucura, embora o mundo fale que é loucura, porém, nós temos uma visão muito ampla do que é cruz e o que aconteceu na cruz no Novo Testamento. A maior atenção não é somente acerca das dores da crucificação, porém do ato que é importante da cruz. Jesus ir até a cruz, querido, como entendemos acerca disso, em que no Novo Testamento faz menção, muita menção acerca da cruz, mas naquele tempo, até mesmo para os gregos e romanos, era uma morte infamante de escravos e criminosos. Esta era a visão daquela época para os gregos. Porém, para os judeus, queridos, todo aquele, querido, que era colocado no madeiro, como diz em Hebreus capítulo 13, verso 12, era um sinal de maldição, onde se considerava alguém maldito. Cristo Jesus, pois, suportou o suplício da cruz, desprezou a ignomínia, como diz em Hebreus 12, 2. E em Filipenses capítulo 6, do verso 6 a 8, do capítulo 2, verso 6 a 8, diz que ele sofreu e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É importante, queridos, porque para nós que cremos em Cristo, não é loucura, mas sim o poder de Deus. E quando nós olhamos, queridos, para a morte de cruz, nós recordamos, amados, que esse plano deu certo. Embora o mundo olhe e diga que não deu certo, porque alguém ser crucificado, pode até se dizer que não teve sucesso. Mudou. Não se teve sucesso. Algumas pessoas olham e dizem assim, simplesmente, que ele foi derrotado, mas não significou nada. Enquanto o mundo olha para a loucura, e nós olhamos de forma diferente, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, e temos uma mente transformada a respeito da mensagem da cruz. Ela é poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, ao qual foi mencionado aqui, traz o testemunho de alguém que viveu isso. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, em Gálatas, por exemplo, no capítulo 2, verso 20, ele vai dizer o seguinte, testemunhando acerca desse processo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas porque passar pela cruz é um processo em nossas vidas. Mas o ato da cruz do Calvário produziu em nós, querido, vitórias. Porque, amados, através da vitória na cruz, nós somos vitoriosos, pelo menos em 3 aspectos importantíssimos. E todo cristão deve saber. Eu vou citar acerca de 3 aspectos que praticamente alguns crentes não sabem. Porém, quando você se deparar com a cruz do Calvário, você vai entender o que aconteceu. Foi na cruz, queridos, que a carne foi vencida. Você crê nisso? Esse é o primeiro aspecto que nós entendemos que alcançamos através da vitória na cruz, da crucificação de Cristo. Como base nisso, nós temos que entrar, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, verso 24. E o que diz ali? Diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É claro que o apóstolo Paulo, queridos, faz uma ousada declaração de que aqueles que
pertencem a Cristo obtiveram essa vitória. Quando nós olhamos para a palavra crucificaram, nós não podemos deixar de fazer menção acerca do auristo. O que é? O auristo é a forma temporal no grego, sem definir o tempo e a duração. Trata-se de um ato, querido, completo e contínuo. Você pode dizer isso comigo? Um ato completo e contínuo. Todos os dias nós carregamos a cruz. Todos os dias, queridos, a boca do leão é fechada. Todos os dias a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Mas quando somos jogados na fornalha, o fogo não nos queima. Mas por quê? Porque o quarto homem da fornalha está dentro. Jesus, o nosso Salvador. Só temos a vitória sobre a carne, queridos, porque na realidade houve a morte de cruz. E quando olhamos para a cruz e entendemos, amados, o que é a crucificação, nós começamos a entender o que é vitória sobre a carne. Porque a natureza pecaminosa tenta nos tragar todos os dias. É difícil vencer o eu. Há quem o diga, querido, que a pessoa mais difícil de ser dominada somos nós mesmos. Quando nós não entendemos isso, não olhamos para a cruz do Calvário, não damos valor à crucificação, nós não podemos entender a vitória que produziu-se ali, porque nós temos vitória hoje por conta disso. Quando estamos em Cristo Jesus, lá em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Porque estamos em Cristo Jesus, é uma posição a ser colocado. Quando, por exemplo, em Efésios diz que nós estamos assentados nos reinos celestiais junto com Cristo, querido, e ali nós recebemos todas as bênçãos espirituais, se refere, querido, a Cristo. Ele é o ponto-chave das Escrituras. O próprio Cristo nos deu a oportunidade de vencer a carne, vencer o pecado através da crucificação. Quando aponta, querido, a crucificação, aonde na via dolorosa do dia a dia, nós caminhamos carregando a nossa cruz, produzindo sobre nós, querido, uma transformação, uma mudança, e ali na crucificação, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela fica, porque surge uma nova pessoa. A crucificação da carne, querido, consiste na comunhão com Cristo em tudo quanto significa a sua morte. E quem escreve, querido, esta carta está falando de coisas que tem vivido. Por isso que quando ele relata lá em Gálatas 2:20, crucificado estou com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está falando daquilo que ele tem vivido como testemunho. Querido, nós somos testemunhas e entendemos isso quando os nossos olhos são abertos e olhamos para a crucificação. Não somente olhamos, mas somos participantes da via dolorosa. E nesse caminho você vai encontrar pessoas que vão te humilhar, que vão gritar com você, vai dizer que você é louco, vai tentar muitas vezes fazer coisas contra a sua vida, mas você não deixa a sua cruz, você caminha até o Calvário, até o Gólgota, até o Monte Caveira, porque lá você sabe que o ministério da morte é ministrado sobre a sua vida, para ressurgir um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Vou pausar. Aliás, a vitória é vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, é interessante, amados, porque nós não vemos simplesmente só aqui que foi na cruz que a carne foi vencida, mas no segundo aspecto da nossa vitória, foi na cruz que o mundo foi vencido. Abra comigo, por favor, em Gálatas capítulo 6, verso 14. E veja o que está escrito lá. Diz assim a palavra do Senhor:
mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Temos aqui na tradução a expressão, querido, muito importante no grego, que é megenoito, que significa assim, ou assim não seja. O sentido de o apóstolo Paulo falar isso, queridos, quando ele diz, o mundo está crucificado, ou no termo longe esteja de mim, porque a palavra longe esteja de mim significa isso, megenoito, assim não seja. É como se ele estivesse dizendo assim, Deus me proibiu de gloriar-me em mim mesmo. Porque ele vê esse stop, amados, quando ele olha para a cruz do Calvário. Ele diz, o mundo está crucificado para mim. Porque agora ele olha para o mundo, queridos, e ele não vê mais aquele mundo que domina a vida dele, mas ele olha para a cruz e ele sabe que o domínio que está ali não é o domínio do mundo, mas o domínio de Cristo Jesus. Qual é a tua visão a respeito do mundo? O que você tem visto e como você tem participado desse mundo? Pastor, olha, eu sim, me simpatizo com este mundo, com o sistema do mundo. Tudo que falam para mim, eu acato. Mas aonde está a palavra de Deus aí? Como bússola, como orientação? Aonde está a crucificação? Aonde está o processo de libertação para com a nossa vida? E entender que se verdadeiramente conhecemos o Filho, verdadeiramente seremos livres, como descrito em João. Como podemos entender isso? Conciliar as duas coisas, ou separar, querido, a palavra cristão de palavra discípulo, não tem como dizer que é separado. Se você é cristão, então você é discípulo. O mundo tenta separar e dizer, não, eu simpatizo com a igreja, eu simpatizo com a Bíblia, e é gostoso ouvir a palavra de Deus, mas quando eu saio daqui, eu gosto de viver no meu mundo. Eu gosto de participar das coisas que o mundo oferece. E tudo que ele oferece, eu vou lá e aproveito. E não tem nada a ver. No domingo eu peço perdão na ceia. Não. Não. Eu acho interessante que João e Maria são os únicos que ficam aos pés da cruz. Porque, amados, seguir para a via dolorosa não tem outro sentido a não ser chegar ao Calvário, ao Gólgota. Se você toma a sua cruz, e você está nesse processo de caminhada, não tem como você dizer, não vou chegar, vou desviar o caminho do Monte Caveira, eu vou desviar o caminho do Gólgota. Há muita gente que faz isso. Há muita gente que tenta cortar a cruz no meio para que ela fique mais leve. Nós vamos conseguir caminhar quando nós sabemos lidar com a cruz e entregar aquilo que está pesado sobre Cristo, porque Ele diz, o meu fardo é leve e suave. Pastor, não consigo fazer isso. As preocupações, as dificuldades, as lutas do dia a dia me faz ficar nervoso, pastor. Aí quando eu chego em casa e estou nervoso, aí a minha família está lá, e aí começa, como foi o seu dia? Não tenho paciência, pastor. Dá vontade de dar uma rasteira. Ali eu começo a lutar capoeira, pastor. Eu começo, e aí eu já dou uma queixada, dá um armlock lá, um jiu-jitsu, mata-leão. E muitas vezes nós ferimos pessoas que nos amam, porque nós não entendemos o que é crucificação, o que é transformação, querido. A vitória que nós temos neste mundo que muitas vezes tenta, amados, nos deslocar, tirar da posição. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, aonde nós estivermos no trabalho, em casa, em todo lugar, nós entendemos que nós vencemos o mundo. Mas existem pessoas que o mundo está dentro dela. Quando o povo sai do Egito, é necessário que aconteça uma desegipciação. Não sei como é que você vai falar isso.
É necessário que o Egito saia dele. É um detox espiritual tremendo, irmãos. O povo está lá no deserto, não entende isso. Quando se depara com as águas, atrás vem Faraó, e o povo, e agora? O que a gente vai fazer? Começaram a lembrar das cebolas do Egito. Como era bom, a gente estava lá, comia de tudo. Cebola, baconzitos, tinha piqui. Não, piqui no Egito não, pastor, é só no céu que tem piqui, né? O povo estava lembrando das coisas do mundo, e muitas vezes é assim com a nossa vida. Nós estamos caminhando, queridos, e muitas vezes quando se deparamos com o mar diante de nós, os inimigos vêm atrás, amados, e nós olhamos, e agora? O que nós vamos fazer? Estava tão confortável no mundo. Começamos a lembrar de coisas do mundo, e Deus não quer que você viva isso, querido. Quer que você entenda, quando você olha para o mundo, e você olha para o Calvário, você escolhe o Calvário, e você diz assim: agora eu venci, através da morte de Cristo Jesus, da crucificação. O mundo agora, para mim, já não faz parte mais da minha vida esse sistema. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Foi na cruz que o mundo foi vencido. O mundo está crucificado para nós. Por que você deseja tanto, muitas vezes, quando surge uma luta, voltar? Porque nós desejamos voltar, sabendo que a cruz do Calvário é o caminho a ser seguido. É a porta estreita que leva à salvação e não a larga. E nós devemos entender isso. Eu acho interessante quando ele diz nesse versículo, do versículo 14, no capítulo 6, a não ser na cruz, ele aponta para a cruz, indicando a vitória sobre o mundo. A não ser na cruz. O que ele está fazendo é destruindo totalmente a egolatria, o seu ego. E quando ele está falando acerca disso, queridos, está falando com os Gálatas. E pessoas que talvez estivessem passando por esse processo, mas não estavam entendendo o que é a crucificação. E talvez havia uma mente dividida, um pensamento dividido. Muita gente está em cima do muro e ainda não escolheu. Eu acho interessante quando fala-se sobre o desafio de Elias contra os profetas de Baal e de Acera. Ele diz assim: por que cocheais entre dois pensamentos? Eu fico imaginando, queridos, algumas pessoas sabiam quem era Deus, mas estavam idolatrando a Baal, seguindo a Jezabel, a sacerdotisa de Baal, com seus cultos promíscuos de prostituição. É interessante isso, mas muitas vezes nós temos que mudar completamente, nós temos que caminhar para essa mudança, para essa crucificação. Quando, por exemplo, Jesus conversa com aquela mulher cananeia, Jesus não está ofendendo aquela mulher. Quando ela se lança aos pés do Senhor, diz Senhor, que no Kyrios significa Senhor, mas usado para Deus, no Velho Testamento, ou no Novo Testamento. Ela está reconhecendo, porque ela é cananeia e na nação dela acredita-se em outros deuses. E segundo, queridos, a crença dela, com certeza eles serviam a Baal. No culto a Baal, queridos, não era se oferecido o melhor. Era se oferecido as partes, querido, do animal, que era jogado fora. Quando Jesus diz para ela assim, ó, não é lícito tirar dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ele está dizendo assim, será que você quer realmente? Porque você está me chamando de Senhor. Se você quer realmente, deixe o culto a Baal e a outros deuses e esteja exclusivamente servindo a mim de todo o coração. Jesus está provando o coração daquela mulher. Ele sabe que
naquela nação há muito orgulho, quebra o orgulho daquela mulher, a egolatria. Ela está rendida completamente porque ela quer realmente receber um milagre. Muita gente quer receber um milagre, mas não quer se converter. Pastor, eu quero ver os sinais. Aí o milagre acontece. Aí ele faz assim: tchau, Jesus. Bye, bye. Já aconteceu o meu milagre. Não preciso mais eu servir o Senhor. Mas entenda, quando você serve com o coração completo, queridos, você tem esta visão, amados, que foi na cruz que o mundo foi vencido. Agora a egolatria, o mundo já não pertence mais à sua vida. Megenoito, que significa assim não seja. Deus proíbe na sua vida, e você tem que entender, se Ele proíbe, se Ele não aprova, queridos, você também tem que reprovar. Se o mundo aprova e Deus reprova, você tem que reprovar também. Porque ele diz: sede santo porque eu sou santo. Pastor, santo só Jesus. Realmente, só Jesus. Nós somos imperfeitos pecadores. Pecamos. Mas aquele que morreu na cruz por nós não tinha pecado. O justo morreu pelo injusto. O perfeito morreu pelo imperfeito. Ele não tinha pecados, mas ele foi lá. E não foi em vão, porque ele fez por mim e fez por você. Então, quando você se deparar com este mundo, diga: se Deus proíbe, eu vou proibir. Eu vou vivenciar a palavra de Deus. Glorie-se na cruz do Calvário, aonde aponta para a vitória sobre o mundo. Quer vencer o mundo? Olhe para isso. Veja o que Deus fez por você. É interessante porque o Senhor Jesus quebrou totalmente o mecanismo do medo. Porque o mundo é inseguro. As pessoas do mundo, querido, elas acham que elas podem fazer o que quiserem, mas dentro delas existe um mecanismo do medo, do pavor, e começa a tentar, queridos, destruir a vida dela. Mas enquanto a palavra tem um antídoto que diz o seguinte, que aquele que ama, e o amor é perfeito, lança fora o medo. A ciência descobriu isso, que o antídoto do medo, querido, é o amor. Mas a palavra já diz, querido, que quem ama lança fora o medo. E quando nós se referimos a ser corajosos, a ter ousadia, querido, para viver num mundo corrompido, num mundo cheio de pecado, em que a carne tenta contra a nossa vida, o mundo tenta contra a nossa vida, e escolher e dizer: Deus, eu quero o Senhor. É caminhar na contramão. É a mesma coisa que Josué e Caleb. Enquanto a maioria está dizendo que não vai dar em nada, Josué e Caleb estão crendo, dizendo: não vai acontecer, Deus falou. Porque assim, muitas vezes você vai se deparar com a maioria e você vai andar ao contrário, e todos vão dizer: você é louco, você é louco, você é louco. Não, eu não sou louco. Sabe o que acontece? Esse amor que foi derramado sobre a minha vida me faz entender que a mensagem da cruz é o poder de Deus, e esse poder transformou a minha vida, transformou a minha casa. Se hoje eu sou alguém, porque eu não era ninguém. Mas como assim, pastor, eu não era ninguém? Claro, a palavra em Filemão, querido, diz na carta, o próprio apóstolo Paulo escrevendo acerca de Onésimo, querido, falando para Filemão: olha, ele era inútil, mas agora ele é útil. Porque muitas vezes que nós estamos no mundo, fazemos coisas erradas e fazemos coisas terríveis, porém, quando conhecemos ao Senhor, nos tornamos úteis para uma vida santa, uma vida, querido, que muda completamente o ambiente aonde você chega. Aonde você chega, querido, você não é convertido pelas pessoas, pelas coisas do mundo, mas você converte as pessoas por conta do teu testemunho, porque a tua vida é uma carta aberta. Você serve ao Senhor, você foi marcado pelo Espírito Santo, você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Deixa eu olhar para o relógio.
Entende isso? Não tem como colocar uma lâmpada, querido, debaixo da mesa, ela vai produzir luz. Tem muita gente escondida aqui. Tem muita gente parada. Está debaixo da mesa, mas a luz está acesa. E quando se tem a luz acesa, não tem como se esconder. Deus pega você e diz assim, aqui, ó, não adianta você esconder de mim. Eu te pego aqui, ó, onde eu estou te levando? Mas Deus, eu não sei, eu cheguei aqui nesse lugar, não sei o que vai acontecer, mas Deus pega você e olha, aqui, ó, eu te ponho aqui, ó, pronto, acabou, tenho um plano contigo, eu te amo, eu te quero, mesmo que você não entenda, mas eu estou produzindo em você coisas melhores, maiores. Agora você entende, quando você depende totalmente de mim, as coisas vão começando a acontecer, porque eu sou um Deus de milagres, que sustenta e te ama. Sabe quando Deus te tira de um lugar e te lança para outro? Você não entende. Você sai e você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? De repente uma porta abre, outra porta, e você começa a pensar, meu Deus, o Senhor me tirou de um lugar. Tem gente que muitas vezes não quer estar ali naquela posição, mas foi Deus que colocou. Há um propósito, há um projeto. E quando você entende isso, você se doa. Você se entrega, porque você sabe que Deus tem um propósito, porque você vence o mundo. Essa vitória produz sobre você a vida de Cristo. Você entende o que é o propósito. Vamos para o terceiro aspecto, querido. Nós entendemos nesta manhã que foi na cruz que a carne foi vencida. Gálatas 5:24. Nós entendemos também que foi na cruz que o mundo foi vencido. Gálatas 6:14, o mundo está crucificado para mim. O terceiro, foi na cruz que Satanás foi vencido. Você crê nisso? Eu fico imaginando o diabo torcendo, não, vai dar tudo errado. Porque o diabo, queridos, ele ficou endiabrado quando o próprio Deus, o maior profeta, que é Deus, profetizou em Gênesis, da semente da mulher, vai nascer alguém que vai pisar na tua cabeça. Eu fico imaginando o diabo tentando contra Moisés, matar os primogênitos, fazendo a cabeça dos governantes para matar os primogênitos, querido. Mas o plano do diabo caiu por terra. Quando Deus levanta Jesus, logo de cara do ministério de Jesus, Jesus é levado pelo Espírito, não é por qualquer pessoa não, pelo Espírito ao deserto. Ali se depara com o próprio diabo. Primeira coisa que ele faz, Jesus está ali num jejum, e ele, olha aqui, ó, transforma essas pedras em pães, você está com fome. Porque muitas vezes o diabo tenta, queridos, dentro da necessidade, da dificuldade. Mas a Bíblia diz que em tudo foi tentado o Senhor e em nada pecou. Ele foi tentado como nós. É por isso que a palavra do Senhor diz, querido, eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. Porque se o Senhor venceu o mundo e você tem bom ânimo, em questão de ficar animado, em servir o Senhor, em saber que você está ali, queridos, nesta posição, crucificado com Cristo, aí você entende. E quando o diabo tenta contra a sua vida, aí você não, o diabo vai cair por terra. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. É um ser inteligente? É. É um ser que conhece a palavra? É. Mas quando você tem alguém que te guia, que é o Espírito Santo, ele vai fugir. Ele vai cair por terra. Quando Jesus está ali, e Jesus está citando a palavra, o Espírito Santo está dando cada espadada, porque a palavra é a espada do Espírito. Eu fiquei imaginando no mundo espiritual, enquanto Jesus estava respondendo ele, toma, cada espadada, irmão, Jesus. É assim que acontece com a vida do crente, que sabe o que é cruz, o que é crucificação, o que é calvário. Porque ele passa glorificando ao Senhor. Estou na via dolorosa, passando por várias situações e dificuldades. O diabo vem e sopra no meu ouvido. Não vai acontecer. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu fui pregar, isso foi no litoral de São Paulo.
Eu fui pregar em uma igreja e eu cooperava lá, e muitas vezes essa igreja enchia de água. Eu tinha que pegar um banquinho e subir no banquinho e ficar pregando em cima do banco, amados. Era um lugar muito pobre. E eu passando por uma dificuldade, não tinha dinheiro para nada. De repente surgiu um dinheirinho para eu pegar o ônibus e ir lá pregar, cooperar. Fui. Mas só que eu fui com dinheiro de ida e não tinha dinheiro para voltar. Aí eu comecei a orar: Senhor, providencia, Deus. Toca no coração do pastor. Aí eu comecei a pregar. Aí quando chegou no final do culto, eu fiquei ali olhando para o pastor: glória a Deus. Ele vai me ajudar porque eu preciso voltar. Era muito longe, queridos. É longe. Tinha que atravessar um monte de bairro. Era do outro lado da cidade. Aí de repente o pastor: irmão, glória a Deus, obrigado por ter vindo e cooperado e ajudado aqui, pregado, glória a Deus e aleluia. Eu falei: Jesus, toca o coração do teu filho. Então tá bom, meu irmão. Fechou o portão. Pá. Deus, eu vim pregar a tua palavra. Senhor, eu estou indo para casa a pé, é longe, é muito longe, Senhor. Aí de repente sabe aquele crente, né, que fica o pentecostal é assim, né, Matos? E fica caminhando. Vai acontecer alguma coisa. Aí o ônibus passava assim: vai parar o ônibus. Passava, não, vai parar o ônibus em nome de Jesus. Amados, no meio do caminho, eu ouvi uma voz dizendo: não vai acontecer. O próprio diabo tentando contra o meu coração e contra a minha mente. Eu falei: vai acontecer, em nome de Jesus, vai acontecer um milagre. Quando eu falei isso, queridos, eu pisei no dinheiro, conversando com Deus e repreendendo o diabo. Eu peguei aquele dinheiro, queridos, e vi que era mais do que a passagem que eu precisava, e comecei a glorificar a Deus e a pular no meio da rua. De repente, olha uma pessoa passando assim. A pessoa era crente, querido, pensa. Começamos a glorificar a Deus, aleluia, era pentecostal também. Glorificamos a Deus no meio da rua, sabe por quê, queridos? Porque quando nós entendemos, amados, o que é essa crucificação, o que ela produz sobre nós no meio do caminho, mesmo que o diabo tente contra a sua vida, assopre sobre o teu ouvido, querido, dizendo que você não vai dar em nada, que Deus não tem plano com a sua vida. Aí o Senhor te faz lembrar, querido, da palavra, porque quando você entende que você, querido, está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, mas que também você entende que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que te dá a vitória. Quando eu olho para essa passagem de Colossenses 2, versos 14 e 15, na palavra despojando, no grego é apkidomai, tirar, despir, desarmar. Porque ele fez isso com o inimigo. Essa é uma expressão, querido, romana, em que os soldados faziam com os inimigos. Quando eles triunfavam, queridos, eles levavam diante da multidão, sujeitados, pisavam na cabeça do inimigo e diziam: está aqui, a vitória é nossa. E foi isso que Jesus fez. Sabe por quê? Em Apocalipse 12, verso 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12 vai falar daquele que acusa os nossos irmãos, está acusando constantemente, mas de repente vem esse versículo 11 dizendo assim: é o seguinte: o sangue de Jesus, ele nos dá vitória. Você já alcançou a vitória na crucificação. Porque esse é o sentido, queridos e vimos, amados, o que o Senhor faz. Ele expõe o inimigo, querido, e ele diz aqui, através desse ato eu digo para você: você tem autoridade. O inimigo está debaixo dos meus pés. Há muito crente que foge de luta. Ai, pastor, batalha espiritual. Eu orar pelo irmão, a pessoa está com uma luta e fala assim: ora por mim. Aí ela falou: pastor, eu vou sofrer retaliação, pastor. Pastor, eu não vou orar não, pastor, porque é pegar prova com as duas mãos. Se a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, está com medo de quê, crente?
Claro que nós temos que caminhar com Cristo, entender a nossa dependência, porque há muitos crentes que não estão preparados, que não estão no altar de Deus. Eu lembro de uma situação que meu cunhado passou, ele estava numa festa, e uma amiga dele, ele não é crente, meu cunhado. E ele estava numa festa, numa casa, e de repente uma moça ficou endemoniada. A moça ficou endemoniada, e ele tinha muito medo disso, dorme até hoje com a luz acesa. Não serve ao Senhor, mas sabe que a mãe serve. Orou por um pastor, que alguém ali falou que tinha um pastor. Orou não, ligou para um pastor. E esse pastor orou por essa menina e não conseguiu expulsar o demônio. Aí o meu cunhado lembrou. Minha mãe serve o Senhor. Ligou para ela. Sabe o que aconteceu? O demônio teve que sair, queridos. Porque é vida no altar. É constantemente em oração. É vivenciar e entender que esse processo da cruz, ele é algo contínuo. É vivenciar os milagres de Deus. É ver Deus operar. É ver Deus expulsar o demônio. Eu me lembro uma vez que ninguém dava nada para um irmão da igreja. Irmão pobrezinho. Com as roupas todas gastas. Chega alguém na igreja endemoniado. O demônio faz uma arruaça. E os irmãos lá, os pastores e presbíteros, sai, tapa dali, tapa daqui, empurrão dali, daqui, e não sai, o irmãozinho, na porta da igreja, botando pé. Pô. Quando ele entra, o demônio... Esse é fraco, mas esse... O irmão não abriu a boca. Puf! Caiu, o demônio saiu. Porque ele reconhece a autoridade que Deus colocou na nossa vida quando nós andamos com Cristo. O diabo pode tentar contra a sua vida, mas quando você, querido, está com a vida no altar, em constante oração, nesse processo da cruz, na via dolorosa, em direção ao Gólgota, querido, sendo crucificado com Cristo, nascendo uma nova criatura, querido, o diabo vem, mas ele não permanece, ele tem que cair por terra. O apóstolo Paulo fala da eficácia da obra de Cristo na cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Isso significa que pela morte da cruz, Jesus trouxe para nós a oportunidade dessa salvação maravilhosa. E se hoje você tem vitória, é porque você entendeu o que essa caminhada, esse processo fez com a tua vida. Foi na cruz, queridos. Foi na cruz que a carne foi vencida. Foi na cruz que o mundo foi vencido. E foi na cruz que o diabo foi vencido. Você pode se colocar de pé nesta manhã? Aleluia. Em qualquer tempo ou lugar, aqueles que aceitaram a Cristo entendem que quando a cruz foi levantada, a sua mensagem se tornou eterna. Que efeito tremendo. Que mudança na nossa vida. Se cada um fosse contar o testemunho da sua vida aqui, alguns irmãos iam sair. Você? Quando eu falo meu testemunho para alguém, amados, o que? O pastor tão quietinho. Ah, o pastor é isso, porque o tão bonzinho. Nunca iam imaginar que o pastor foi resgatado, que o pastor já foi uma pessoa muito má,
que fez coisas erradas. Nós estamos caminhando, somos pecadores. Estamos indo em direção ao Calvário. Mas lá no Calvário você vai encontrar duas coisas. Vai se deparar com Cristo, que entregou a vida por você. E aos pés desta cruz, você tem que deixar tudo. Você não pode olhar para trás. Existem bagagens a ser lançadas fora. Porque o Senhor, Ele quer mudar completamente o teu ser. Ele quer trazer transformação dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu casamento, no seu trabalho. Não resista ao Senhor. Nesta manhã, Ele quer te pegar pela tua mão, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te colocar no colo, Ele quer que você ande com Ele. Fecha os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito é o teu nome, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, pela mensagem da cruz. Por mais que algumas pessoas desprezem esta mensagem, nós entendemos que é poder. E esse poder produz sobre nós uma mudança. Esse poder, Senhor, tirou a vida de muitos das drogas, do álcool, da prostituição e de muitas outras coisas que o mundo lhe oferecia. Porque hoje nós entendemos que foi na cruz que o Senhor, meu Deus, deu a vitória contra a carne. Porque foi na cruz, Senhor, que o Senhor, meu Deus, nos deu a vitória contra o mundo. Foi na cruz, Senhor, que o Senhor nos deu a vitória contra o diabo. E hoje, Senhor, meu Deus, estas três coisas que todos os dias tentam contra nós, mas nós escolhemos a via dolorosa. Porque sabemos, Senhor, que quando chegarmos ao Calvário, assim como o próprio apóstolo Paulo disse, crucificado eu estou com Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Eu te louvo, Senhor, meu Deus, porque agora nós podemos entender isso e falar, crucificado estou com Cristo. Não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Aleluia. Ah, Senhor, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, meu Deus, de poder, ó Deus, entender esta mensagem e tê-la como poder do Senhor, mesmo que o mundo critique, mesmo que as pessoas digam que nós somos loucos, mas, Senhor, nós vivemos esse poder, esta glória, e nós te agradecemos por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por ter ido até a cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, por sofrer ali na via dolorosa. Obrigado, Senhor Jesus, por ir como uma ovelha muda ao matadouro, porém não abrir a boca e simplesmente se entregar por amor a mim e a tua igreja, Pai. Muito obrigado, Deus.